Eu gostaria, em nome da presidência do Senado, de reiterar a manifestação feita na semana passada em relação ao desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista, servidor licenciado da FUNAI, Bruno Araújo Pereira. A nossa solidariedade às famílias, o nosso desejo de que haja um desfecho em relação a esse desaparecimento. Algumas informações até aqui e as de hoje ainda muito desencontradas sobre a solução desse caso específico. Mas, desde então, nós temos acompanhado pela imprensa e também através dos comunicados oficiais dos órgãos envolvidos esse caso do desaparecimento de Dom Phillips e de Bruno Pereira. E eu queria destacar uma matéria jornalística, a reportagem de ontem do Fantástico, na Rede Globo, e eu assisti integralmente as reportagens sucessivas em torno desse tema, e identifico que há, obviamente, um sentimento de tristeza e perplexidade por esse desaparecimento e, naturalmente, o sentimento das famílias, dos filhos, das esposas prestando seus depoimentos muito emocionadas, muito aflitas. Isso tudo desperta, de fato, um sentimento de solidariedade, revigora e renova esse sentimento de solidariedade às famílias, mas a reportagem vai mais além e identifica, com muitos depoimentos, com muitos dados, com registros históricos, um problema gravíssimo havido naquela região, no estado do Amazonas, e naturalmente que isso também reflete em outros estados que compõem a floresta amazônica, ou que guardam a floresta amazônica, que é um problema gravíssimo de criminalidade organizada. Segundo se sabe, o Bruno Araújo Pereira, servidor da FUNAI, vinha denunciando uma série de irregularidades, de crimes praticados naquela região, de atentados a povos indígenas, de descumprimento da lei, de um estado paralelo ali implantado e que vinha então sendo denunciado por ele. Nós não queremos precipitar o que de fato aconteceu com o Bruno Pereira e com o Dom Phillips, mas caso se confirme o fato de terem sido eventualmente assassinados, caso isso se confirme, é uma situação das mais graves do Brasil. Assim como nós já presenciamos promotores de justiça no seu munus de acusar, sofrendo atentados e alguns pagaram com a vida, juízes, magistrados julgando a criminalidade organizada e igualmente sacrificados em função disso, crimes políticos de atentados a parlamentares em função da sua atividade política, a prefeitos municipais, a jornalistas que por vezes perdem a vida em função do seu mistério de denunciar, de investigar. Tudo isso, para além do sentimento humano da vida que se perde no atentado dessa natureza, há uma ofensa ao Estado brasileiro, há uma ofensa às instituições gravíssima. E nós, do Senado Federal, não podemos tolerar essa atrocidade. O que se identifica nessas reportagens, e cito essa porque a vi integralmente, a do Fantástico na Rede Globo, é um estado paralelo comandado por crime organizado de tráfico de drogas transnacional, haja vista que está na fronteira com o Peru e com outros países, tráfico de armas, supressão vegetal ilegal, o famoso desmatamento ilegal, que é o nosso maior problema de meio ambiente no Brasil e de imagem do Brasil lá fora, que é o desmatamento ilegal, marginal, contra a lei, o garimpo ilegal, que move, inclusive, pequenas organizações ali que se valem daquelas riquezas, e os atentados aos povos da floresta, aos povos indígenas. Portanto, de fato, não por esse acontecimento apenas, mas por todo o contexto de um estado paralelo que se impõe num lugar e que, infelizmente, o Estado brasileiro não consegue preencher suficientemente, é motivo de alerta e de reação do Senado Federal. Hoje pela manhã eu conversei com o senador Randolfo Rodrigues,
que me telefonou a respeito também desse tema. Externei a ele, como externo aos senhores aqui hoje, a nossa enorme preocupação, grande indignação, para além do sentimento de solidariedade com as famílias de Bruno Pereira e de Dom Philips, e disse que nós precisamos reagir. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a Comissão de Meio Ambiente do Senado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado devem se organizar para poder se fazerem presentes, para identificarem quais são os reais problemas, diagnosticar esses problemas. E não é uma questão política, não é algo que se moverá ou que se fará em torno de críticas ao governo federal de agora ou a outros governos federais. Mas nós precisamos, no Senado Federal, nos colocarmos ao lado das forças policiais, das Forças Armadas, do IBAMA, da FUNAI, do ICMBio, identificando quais os problemas que se tem nessa região para o enfrentamento desse crime organizado, como o Congresso Nacional, em especial o Senado da República, pode contribuir com o ajuste de normas e de leis, com a definição orçamentária, com a realização eventualmente de concursos públicos, o que precisa ser feito para que o Estado brasileiro esteja presente nesta região, nesses estados, para coibir que o Estado paralelo possa se implantar e prevalecer com o domínio sobre esses povos, sobre essa sociedade, sobre essas comunidades.